Mateus capítulo 21, versículo 17. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala bem. Está melhorando, graças a Deus. Está escrito assim: e deixando-os sair da cidade para. E deixando-os sair da cidade para. Onde passou a noite. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor continue falando aos nossos corações poderosamente. Não me deixe que te atrapalhar, Senhor, naquilo que o Senhor já está fazendo aqui, mas que eu possa ser um canal de bênção na vida daqueles que me ouvem aqui essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Fala assim comigo: Betânia, lugar de descanso e amigos. Hoje nós vamos tentar aqui trazer. Hoje nós vamos tentar aqui trazer um pouco do significado de Betânia na vida de Jesus. Betânia é um lugar especial na Bíblia onde Jesus encontrou descanso e amizade. Essa verdade nos inspira a buscar descanso e amizade em Deus. Betânia foi um lugar de refúgio para Jesus, o descanso de Jesus. Quando nós lemos aqui em Mateus capítulo 21, versículo 17, então diz que deixamos sair da cidade para Betânia, onde passou a noite. Todas as vezes que Cristo estava ali sobrecarregado, cansado de fazer tudo aquilo que ele estava fazendo, então ele procurava um lugar de descanso, ele procurava um lugar de refúgio, e esse lugar era em Betânia. Daqui a pouco você vai compreender quem morava em Betânia, você vai entender o que era esse lugar na vida de Jesus. Então, um pouco antes, Jesus tinha feito muitas coisas. Jesus então estava operando milagres extraordinários. Jesus então não está vindo e está dando vista aos cegos. Ele teve a entrada no templo, a entrada triunfal. Jesus então purifica o templo, todas essas coisas. Diz que chegando a essa hora ele deixou todos, saiu e foi para Betânia, e onde ele passou a noite. Muitas das vezes Jesus não estava muito próximo de Betânia, mas ele preferia ir até Betânia para quê? Descansar, para passar a noite. Muitas das vezes eu e você podemos estar fazendo coisas extraordinárias, quer seja para a igreja, quer seja para a família, quer seja no trabalho, quer seja naquilo que precisa, mas todos nós necessitamos de uma Betânia, de um lugar de descanso, onde a gente vai parar, onde nós vamos descansar. Por exemplo, Cristo então é algo que parece complexo, mas é bem facinho. Cristo então vem na terra, ele vem como homem, sim ou não? Ele veio metade homem, metade Deus? Metade homem, metade Deus? Não, ele veio 100% homem, amém? Mas a sua essência não poderia ser mudada. A essência dele é divina. Então, mesmo que ele se esvaziou de todo o seu poder e veio em forma de servo, diz que ele se humilhou, porque ele deixou todo o seu poder e veio em forma de servo. Mas quando ele anda nessa terra, ele anda como homem. Mas a sua essência é o que? Divina. E como que nós então podemos compreender um Deus que é 100% homem, mas a sua essência é divina? Todas as vezes que ele queria manifestar a verdade, a palavra de Deus, então a sua essência divina era aflorada. Por exemplo, quando então nós vemos a passagem de Natanael, quem conhece? A passagem de Natanael é mais ou menos assim. Natanael então ele é um israelita, quem tinha muito zelo, quem tinha muito cuidado das coisas do Senhor. Agora Natanael está frustrado, porque várias coisas estão acontecendo e ele não vê as mãos do Senhor. Então Natanael faz aquela oração a Deus. Só que nós não vemos a oração que Natanael fez, né? Você vê no dia de hoje, mas você não vê nas escrituras. Ou vê? Sim ou não? Olha só, eu vou abrir aqui, hein? Então Natanael faz a sua oração. E de repente ele tem um amigo, e o amigo dele é chamado Filipe. Então Filipe vai até Natanael, e Natanael agora fica com aquela dúvida, ele diz: eu encontrei o Messias, aquele prometido eu encontrei. Aí Natanael começa a dizer: como assim? Ele falou: ele é de Nazaré. Aí então Natanael pergunta para ele: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré então era uma cidade rejeitada. Natanael, alguém que tinha o zelo, cuidado pelas coisas do Senhor, mas era tão zeloso e tão cuidadoso que era cego.
Porque a profecia dizia que ele viria de Nazaré. Não que ele viria, mas que ele seria chamado Nazareno. Então a profecia estava dizendo sobre isso. E Natanael, alguém tão zeloso, mas cego ao mesmo tempo. Porque ele estava à procura só de um resultado. Ele queria ver o Messias. Ele não estava preocupado em ter um relacionamento com esse Messias. Porque se ele estivesse preocupado em ter um relacionamento com Cristo, ele queria saber de tudo. Como isso, onde vai acontecer, que horas, quando. Estava escrito que ele viria de Nazaré. Que ele seria conhecido como Nazareno. Então, ele diz assim, pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe então dá uma das respostas que eu gosto muito, uma das melhores. Filipe olha para ele e diz, venha e veja. Como quem diz, eu não vou te convencer, vamos lá, você vai ver quem é ele e você tira as suas conclusões. Pois bem, Natanael então decide lá, vou lá ver quem é esse Jesus. Então a Bíblia diz que vindo Natanael e Filipe, Jesus vai ao encontro. Jesus então dá uma saudação a Natanael e diz, olha só quem vem aí, um israelita, a quem ele não adora, aquele que é zeloso, aquele que é íntegro. Natanael então bem ríspido responde a Jesus e diz o quê? Você me conhece na onde? Quem é você? Para falar que eu sou zeloso, que eu sou isso aqui. Aí então Cristo deixa ele. Enquanto ele vai se armando todo para dar suas justificativas, então o Senhor começa a lembrar dele a própria oração. Cristo 100% homem está diante de Natanael. Agora a sua essência divina começa a aflorar. Ele olha para Natanael e diz assim, eu te vi hoje pela manhã debaixo da figueira. Natanael dá um passo para trás e diz assim, você falou para ele, filho? Ele falou, não, fique tranquilo, olhe para mim. Natanael volta os olhos para o Senhor e ele disse assim, eu nunca escondi de ti o meu rosto. Quando você estava lá, eu também estava, eu estava ouvindo. Jesus agora começa a dizer toda a oração que Natanael tinha feito. Natanael estava debaixo da árvore como? Sozinho, fala comigo, sozinho. Não tinha ninguém, só ele e Deus. E esse mesmo Deus agora está diante dele como um homem dizendo, eu ouvi o que você falou, é isso e aquilo. Então qual é a resposta de Natanael para ele? Eu creio, tu és o Messias e isso e aquilo. Jesus disse, você creu porque eu falei isso? Felizes são os que não ouviram essas coisas e creram, porque eles verão coisas maiores ainda. Então a essência de Cristo era 100% homem e 100% Deus, ao mesmo tempo. Aí eu te provo uma coisa, talvez você fique em dúvida e fale, isso é impossível. Quem aqui crê que tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Você é 100% carne? Sim ou não? Como que há uma essência divina habitando dentro de você? É a mesma forma parecida com Cristo. É um Deus habitando dentro de você, um Deus que se humilhou e veio à terra como homem, mas essa não foi a pior humilhação, sabe por quê? Porque agora o Criador cria uma criatura e ele decide não viver sem ela, então ele decide viver dentro dela. Um Deus que tem um poder extraordinário. As Escrituras dizem que os céus são o seu trono, a terra é um estrado que ele põe nos pés, toda a água do mundo ele recolhe da concha de suas mãos. Um Deus desse tamanho decidiu se diminuir ao ponto de morar dentro de nós. Amém? Então esse Cristo, ele vinha fazendo todas as coisas como homem, curando e tudo isso, mas ele precisava de um lugar de descanso. Betânia foi um refúgio para Jesus, onde ele encontrou descanso e paz. Jesus precisava de descanso físico. Você imagina ele passar a manhã toda pregando, curando, assim como as Escrituras dizem, e quando chegava a noite, sabe o que ele ia fazer? Tirar uma boa noite de sono, como eu e você, assim ou não? Não. Ele saía, ia para o monte e ficava até a alta madrugada orando. Aí sabe o que a gente diz? Mas ele é Jesus. Mas ele não era 100% homem. É fácil não queremos assumir a responsabilidade de dizer que ele era Jesus. Mas ele era 100% homem. Ele estava completamente comprometido com um propósito de Deus. Não estou dizendo que você tem que passar todos os dias, a noite toda orando, mas se você tem uma causa que você precisa, apresente diante do seu juiz, mas lute de verdade para isso. Deus não tem dó de você. Amém? Amém? Ele não tem dó de você porque ele já te capacitou com o Espírito Santo.
para que então você viva a plenitude do que Ele tem. Betânia era um lugar de descanso e de renovação espiritual. Cristo então agora vai para Betânia. O que ele encontrava lá além do descanso? Ele encontrava amigos fiéis em Betânia. Abre aí comigo João capítulo 1 ou capítulo 11. João capítulo 11, versículo 1. Só para você marcar aí direitinho, para quando eu perguntar na quarta-feira, você está afiado. João capítulo 11, versículo 1. Acharam? Está escrito assim, ó, eu vou ler só o primeiro. Havia um homem chamado, ele era do povoado de Maria, de sua irmã. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Amém? Vamos ler o 4. Deixa eu ver aqui, o 4 não. Vamos ler o 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem está? Amém? Quem Jesus encontrava em Betânia? Lázaro, Marta e Maria. Betânia era um lugar de descanso, de renovação espiritual para Cristo. Cristo tinha um amigo chamado Lázaro, a quem ele amava muito. E era nesse refúgio da casa de Lázaro que Cristo descansava, que ele era renovado. Ele ia para lá para descansar, para ficar tranquilo, fugir de muitas coisas. Porque aparentemente, mesmo que você não reconheça, a todo tempo nós estamos envolvidos com muitas coisas que temos que fazer, sim ou não? A todo tempo estamos cheios de tarefas. Hoje mesmo a gente vai sair daqui, vamos almoçar, alguns, né? Quem quiser fazer jejum fique mais, eu quero almoçar também. E depois tem um monte de coisa para fazer, assim ou não? Tem coisa que você já está deixando de não quer fazer hoje, que já está cansado. Tem gente que já acordou 8h30 hoje. Não vou falar nada. Entendeu? Porque é cansado. Porque temos muitos afazeres. Mas no meio da tribulação é que nós temos que encontrar a paz. No meio da tribulação, olhem para mim, no meio da tribulação nós temos que encontrar o nosso refúgio. Eu e você precisamos de um lugar de descanso. Eu e você precisamos de uma Betânia. Deixa eu te falar, talvez a sua casa seja a sua Betânia, mas talvez você não está vendo isso. Por quê? Porque está tudo fora do lugar. Porque está tudo muito difícil, está tudo muito atribulado. Deixa eu te falar, você tem poder e autoridade vinda de Cristo Jesus para arrumar todas essas coisas e a sua casa ser uma Betânia. A sua casa ser um lugar de descanso para você. A sua casa ser um lugar que você tem prazer de estar. Uma casa que você tem prazer de sentir aquela paz. Por quê? Porque o seu melhor amigo, chamado Jesus, está lá. Nós precisamos disso para que venhamos ter renovação espiritual, para que possamos descansar em todos esses afazeres. Nós queremos correr de toda essa correria que nos consome. E olha como às vezes a gente está enganado, porque às vezes descansar e distrair a mente é sair. E muitas das vezes quando a gente sai, a gente cansa ainda mais. Né? Às vezes você fica mais cansado. Só que deixa eu te falar uma coisa. Viu? Você fala na sua cabeça, às vezes você está sendo um pouco hipócrita. Porque você cansa aqui, ou não. Aqui você descansa, você cansa o corpo. Você fica cansado fisicamente, mas como que volta a cabeça? Mais tranquilo, sim ou não? Então, é um descanso também. Só que se realmente nós estamos precisando renovar tudo isso, é em Cristo que nós vamos conseguir. Sabe por que nós estamos tão cansados espiritualmente e com falta de renovação? Porque a nossa Betânia, que é o nosso lugar de descanso, que nós teríamos essa paz e tudo isso, ela não está arrumada da forma certa. Aí o nosso amigo Jesus não pode vir. E se ele não vem, nós não colheremos esse fruto. Por isso que culto não começa na igreja, culto é que começa em casa. Aqui nós só damos a continuidade. Se você vem de casa vazio, não é aqui que você vai se encher. Você tem que vir já cheio para chegar aqui e transbordar. Então você vai ter renovação espiritual. Lá é a sua Betânia, e aqui é a nossa Betânia. Mas você precisa ter uma Betânia sua. Para quê? Onde você pode chorar, onde você pode ficar sem fazer nada, onde você não precisa falar nada, onde você pode falar com o seu Senhor como está o seu coração. Meu coração está ruim, meu coração está sofrido, eu estou passando por isso e por aquilo. Porque muitas das vezes nós achamos que Betânia
Colocamos como Betânia algumas pessoas que não vão contribuir nada na nossa vida. Contamos às vezes o nosso problema, nossa dificuldade para pessoas que não vão agregar em nada na nossa vida. E aquele que pode resolver todas essas coisas é deixado de lado. Por isso que nós temos que arrumar o nosso lugar de descanso. Tantas pessoas que trabalharam a vida inteira para ter uma família e hoje em dia não tratam bem a família. E hoje em dia não conseguem viver bem com a família. Então o seu trabalho foi em vão? Eu não quero acreditar que o seu trabalho foi em vão. Eu quero acreditar que esse trabalho precisa de um toque daquele que pode resolver, que é Cristo. Ainda há tempo de restaurar, ainda há tempo desse lugar ser chamado de Betânia. Um lugar que você tem confiança, prazer de estar, e quando estiver tudo cheio, você dizer, eu vou para o meu lugar, eu vou descansar, depois eu volto. Não tem problema você às vezes sair de algumas coisas para descansar. O problema é onde você está descansando, aonde você está com o seu repouso, quem você está chamando de amigo, quem você está considerando tão importante ao ponto de deixar todas as coisas para estar com essa pessoa. Sabe o que acontece hoje na maioria dos jovens? Às vezes tem um bom amigo em casa, que são os pais, mas preferem encontrar um amigo fora. E o amigo fora vai levar essas pessoas, sabe o quê? A você cumprir tudo aquilo que eles desejam para que você seja aceito no meio deles. Enquanto você tem um amigo fiel. Ah, mas é isso, aquilo que acontece. Já reparou que na maioria das vezes que a gente tem algo contra alguém, é sempre da parte do outro que começa? Porque às vezes somos hipócritas. Nós olhamos do outro para nós e de nós para eles. Quantas vezes alguns tipos de relacionamentos e amizades não deram certo porque a gente foi fiel? Porque foi a gente que magoou? Porque fomos nós que ferimos? Porque fomos nós que não agimos com lealdade? Sim ou não? Ou você é tão santarrão aqui que você nunca falhou com ninguém? Só que muitas das vezes nós não olhamos por esse lado, olhamos sempre pelo outro. Cristo então nunca tinha falhado com ninguém, mas Marta e Maria tinham. Porque quando elas vão ao encontro de Jesus, o que elas começam a dizer? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. O que eles estavam dizendo? Quem se atrasou foi o Senhor. Era o Senhor que devia estar aqui. Em outras palavras, é como se alguém dissesse: quando você precisa de alguma coisa, você vem aqui. Quando eu preciso, você não está. Aí então Cristo ensina para ela o quê? Que não tem a ver com eu estar ou não, tem a ver com você crer. Ele diz: isso não é para a morte, isso é para a glória de Deus. Se creres, verás a glória. Ele falou isso para ela 3 vezes. E ela disse: não, eu entendo, ele vai ressuscitar. Não, eu entendo nos últimos dias. Ele disse: não, eu estou falando disso agora. Fica tranquilo. Por isso que, por mais que os seus sonhos estejam já sepultados, fedendo, com a pedra grande em cima, fique em paz. Se o seu amigo Jesus chegar diante desses sonhos, ele só vai dizer para você: tira a pedra. E vai chamar para fora, fala: vem. Não, mas faz tempo, eu já não acredito mais, eu já não tenho como fazer. Não é você quem faz, mas é aquele que está chamando. E ele diz: vem. Deus chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso que para Deus não é impossível. Por isso que essa tribulação, essa angústia que está te matando, para Deus não é nada. Porque Ele chama a existência uma restauração que nunca imaginou na sua cabeça. Nós, quando estamos em Cristo, vivemos coisas que nós nunca imaginamos. Por isso que Ele diz: os meus caminhos, eles são bem mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são bem mais altos do que os seus. Enquanto você está pensando em viver uma vidinha modesta só, de receber uma palavra de Deus e voltar para casa, os planos do Senhor é muito mais alto. O Senhor quer salvar a sua casa, salvar o seu vizinho, salvar a sua família, e através de você. Aí você olha e fala: através de mim, eu estou desse jeito. Se creres, verás a glória. Você está precisando descansar em Betânia, querido. Você está precisando arrumar uma Betânia e chamar o seu amigo Jesus para ir lá. Fala para ele: Senhor, senta aqui. A minha situação é essa. Sabe qual está sendo o nosso problema com o perdão da palavra? Somos hipócritas. Diante das pessoas, estamos querendo passar uma boa aparência. Aí quando vamos orar, a gente sempre pede pelos outros, porque a gente não pede por você, querido. Pede pelos outros também, mas primeiro pede por você. Ajeita o que você tem que ajeitar. Faça esse lugar de comunhão com Cristo e fala: meu amigo Jesus, eu preciso de ti, vem aqui. Olha, minha vida é assim, assim, assim. Já reparou? A gente vai interceder por alguém, a gente conta todos os pontos que a pessoa precisa, sim ou não? Quando é na nossa vez, a gente diz assim: o
Senhor nem sabe tudo que eu faço. O Senhor nem sabe como é que é. O Senhor sabe que eu fico se justificando para Deus. O Senhor nem sabe que eu fiz isso, mas foi por causa disso. Eu tive essa atitude por causa do. Olha o que falou para mim também. Mas não ficar feio e falar assim, para quem está do seu lado, ele está falando comigo. Que a pessoa não fica triste. Queremos justificar para Deus aquilo que nós devemos falar. Sendo que na realidade, sabe como tinha que ser? Aquilo que está escrito, sabe como está escrito? O Senhor nem sabe de tudo aquilo que você vai dizer, mas que chega à sua boca. Mas Ele diz: aquele que confessa e se arrepende e abandona o pecado, encontra misericórdia. Fala comigo. Aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Diante de Deus, nós estamos como no jardim. Não pode ter vergonha. Quando então o Senhor vinha visitar Adão e Eva no jardim todos os dias, como é que eles estavam? Nus, porque não havia vergonha. Nós estamos falando de um estado espiritual e não físico, amém? Nós não podemos ter vergonha do nosso Senhor. Como que você pode ter vergonha daquele que vai salvar e transformar a sua vida? Por isso, quando chegar diante de Deus e preparar esse lugar para Ele, essa betânia e dizer: meu amigo Jesus, eu preciso de Ti aqui. Chega lá, irmão, e abre o coração. Fala a verdade. Deus não trabalha com mentira. Ele é o dono da verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele é a verdade, é amor. Então trabalhe com a verdade. Não há nenhum tipo de pecado que o homem possa cometer que o Senhor não é poderoso para perdoar. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, o sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos deixa mais altos, mais brancos do que a neve. Ele é poderoso para fazer isso. Não há dificuldades para Deus. O Senhor então diz em sua palavra: há alguma coisa demasiadamente difícil para mim que eu não possa fazer? Quando eu li esse versículo, eu mesmo respondi para Deus: difícil foi o que o Senhor falou, já demasiadamente. Eu não sei nem o que é isso. Só isso para mim que é difícil. Quem sabe que é demasiadamente também? Vai ser pecado um monte, quem sabe também? Muito. Então, mas muito. Existe alguma coisa impossível que eu não possa fazer? O Senhor pergunta. Aí a gente diz o quê? Não. Não existe nada impossível que Deus não pode fazer. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E por que você está tão muito triste com a sua situação, achando que não vai mudar? E por que você está tão incrédulo ao ponto de entregar tudo para Ele, achando que Ele não vai fazer? Eu não quero incomodar a Deus. Não, você incomoda a Deus se você não buscá-lo. Você incomoda a Deus se você não precisar dele. Nós somos os amigos do Senhor, agora nos chamou para ter um relacionamento. Amém? Então Jesus tinha em Betânia quem? Amigos fiéis. Marta, Maria e Lázaro foram amigos fiéis de Jesus que o receberam em sua casa. Eles eram tão amigos de Jesus ao ponto de Jesus chegar lá e que a irmã estava fazendo? Preparando a comida, correndo. Meu Deus, meu amigo está aqui, vai ficar com fome. A outra preferiu ficar onde? Eu vou ficar aqui nos pés. Porque eu estou precisando de umas coisas dele aí. O quê? Perdão. Eu sou ruim. Eu sei que você não é, mas eu sou muito. Então eu tenho que ficar aqui no pé mesmo. Quem é bonzinho vai lá fazer a comida, mas quem é ruim fica nos pés de Jesus. Então ele responde: ela escolheu a boa parte, dela não será? Não vou tirar, deixa ela. Porque fome fisicamente a gente pode ter, até o iFood resolve. Mas a fome e a cura espiritual que nós precisamos é só Ele que pode resolver. Aí então Ele nos lembra que nem só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O seu problema não é físico, o seu problema é espiritual, querido. Os nossos problemas físicos têm um monte de soluções que a gente pode resolver e tem outros que não vai ser resolvido, e glória a Deus por isso. Mas espiritual é só Ele. É só Ele que tem poder de paralisar todas as trevas e transformar tudo em bênção, em luz, em prosperidade. É só Ele que pode fazer isso. O seu problema e o meu problema é que nós estamos olhando para Jesus como se Ele fosse um garçom nosso. James, eu preciso de uma bênção hoje. E eu não vou voltar para casa sem a minha bênção. Ele vai falar: você vai até com a sua bênção, não tem problema. Você veio buscar a sua bênção e você vai voltar para ela. Mas a minha presença aqui não vai. Porque não tem lugar para mim.
Tem lugar para aquilo que eu faço, mas não tem lugar para mim. Queremos o abençoador, mas não queremos a bênção, mas não o abençoador. Queremos a salvação, mas não aquele que salva. Queremos a prosperidade, mas não cumprir os mandamentos daquele que pediu. Loucura. Amizade incondicional e desinteressada. Foi o que Marta, Maria e Lázaro tinham com Jesus. Você não vê nenhum relato deles pedindo alguma coisa para Cristo? Nada. Muito pelo contrário. Todas as vezes que chegavam lá, eles tinham alguma coisa para oferecer. Então ela chorava aos pés de Jesus e secava com os cabelos, em forma de adoração. Enquanto Jesus estava à mesa, no meio de uma refeição, ela entrava por baixo, começava a chorar aos pés dele e secava com o cabelo. A gente olha essa situação hoje, sabe o que a gente faz? Que loucura. As ideias que você vai fazer um negócio desse. Não queremos fazer isso, sabe por quê? Porque a gente está se achando bom demais. Sabe o que ela tinha entendido? Eu preciso dele. E se não for ele, não vai ter condição. Para de buscar o menino. Se não for ele, não vai ter condição. Se não for ele para mudar essa situação na minha vida, eu não vou mudar. Ela estava preocupada com a reputação. Ela estava preocupada com a reputação dela. Ela estava preocupada com o que as pessoas iam pensar. E por que você fica? E por que você tem medo de ser considerado um crente? Ou um crente fanático? Sabe qual é a nossa maior honra hoje? É assim como o Wagner cantou aqui, que o nosso passado agora não importa mais. Você pode lembrar do meu passado, você que me conhece desde antes, você pode me lembrar do meu passado, você pode dizer o que eu fazia e como eu era, e tudo bem por isso, mas para mim já não me importa mais, porque eu sou livre. Cristo Jesus pagou a minha dívida. E você não precisa ficar triste porque ele paga a sua também, se você quiser. Ele é poderoso para isso. Mas o meu passado não me define. O que me define é o Cristo que me chamou, que pagou as minhas dívidas e agora eu sou dele. É ele que me define. Não importa. Sabe quem nos lembra do nosso passado? O diabo. Exatamente. O diabo lembra do nosso passado. Para quê? Para colocar acusação. Aí sabe o que você faz? Fica triste. Chora. A dica é simples. Todas as vezes que o diabo te lembrar do seu passado, lembra ele do futuro dele. Pronto. Ele dizia assim: você era bêbado, você envolvido com um monte de coisa. É verdade, não sou mais. Cristo me tirou desse lugar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você é condenado e Jesus vai acabar com você. Pronto. Ele lembrou do seu passado, você lembra do futuro dele. E falei: para ficar um pouco pior para você, Romanos capítulo 16 diz que o Deus de paz esmagará Satanás com o seu poder debaixo dos nossos pés. Antes de Jesus acabar com o diabo, a gente ainda vai pisar na cabeça dele. Está escrito: o Deus de paz esmagará Satanás com o seu poder debaixo dos nossos pés. E deixa eu te falar isso, não é só no final, ele já está fazendo, sabe por quê? Porque um dia o diabo reinou na nossa casa, reinou na minha família, reinou no meu casamento também, mas hoje ele está debaixo dos meus pés. O Deus de paz tem esmagado Satanás com o seu poder debaixo dos meus pés também. E assim também é na sua casa. E se não é, pode ser a partir de hoje. Só basta você encontrar um lugar de refúgio para Cristo e dizer: vem comigo, meu amigo. Toma esse lugar aqui, é seu. Preparamos um lugar para todo mundo e para Deus. Se eu disser para você que eu vou na sua casa e vou almoçar, poxa, você vai preparar um melhor, em forma de honrar um amigo, o pastor, e glória a Deus por isso. Só que eu posso ir lá talvez algum dia. Talvez eu nunca vá na sua casa. Talvez eu nunca vou almoçar com você. Talvez. Em nome de Jesus, que não seja assim. Que eu vá almoçar assim. Talvez eu nunca vá. Sim ou não? Pode acontecer ou não? Mas tem um que lá está lá todos os dias esperando apenas você abrir a porta do seu coração para ele, né? Aí você prefere preparar uma mesa de honra para mim e não para ele. Você prefere preparar um lugar de descanso para mim e não para ele. Você prefere colocar os melhores pratos, os melhores copos e talheres e fazer a melhor comida para mim e não faz para ele. Ele não quer muita coisa, ele só quer você. Ele só quer que você prepare um lugar para ele e diga: meu amigo Jesus, esse lugar é seu. Eu vou entrar nesse lugar aqui, Jesus, eu não tenho muito tempo, o Senhor sabe das minhas tarefas, mas eu tenho 20 minutos, meia hora que seja, é sua. Eu não quero saber se essa casa vai pegar fogo, eu não quero saber se essas crianças vão entrar desse. Eu não quero saber o que vai acontecer. Esse tempo é seu.
Não é meu, é seu. Eu vou entrar nessa. Ah, mas vai ter dias que eu não vou ter o que falar. Não, fica calado. Quem está mandando você falar alguma coisa? Porque tem dias que Deus, você não vai ouvir a voz de Deus, sabe por quê? Porque você fala demais. Chega diante de Deus e metralha ele. Aí levanta e sai. Glória a Deus, orei muito. Nossa, não deixando Deus falar. Ele é alguém vivo. Cristo está vivo. É a coisa mais chata do mundo você falar com uma pessoa que sabe falar. Não é? Então, Jesus chega lá e você fala, querendo responder o que você está falando, mas você. Imagina Jesus olhando para você nesse lugar que você preparou para ele, dizendo para você: cala a boca. Mas sabe o que as Escrituras dizem sobre isso que você riu? Sabe o que ela diz? Não é muito lembrar. Jó então está em toda a sua tribulação e começa a falar algumas coisas. O Senhor então se posiciona. A Bíblia diz que então o Senhor fala: Jó, fique quieto. Sejam poucas as suas palavras diante de mim, porque você está na terra e eu estou no céu. Então, quando chegar diante de mim, sejam poucas as suas palavras. Prepara um lugar para ele e vai. O que vai acontecer com você? Eu não tenho nada para falar, vou pôr louvor, tudo bem. Eu não tenho nada para falar, vou chorar, tudo bem. Porque ele é aquele que consegue compreender o que o seu choro quer dizer. Ele consegue compreender e traduzir o seu silêncio. Por quê? Porque ele não só olha para você, mas ele sonda corações e examina pensamentos. Ele está além do que a gente pode calcular. Deus não está esperando você falar para ver o que ele vai fazer. Ele já está fazendo antes de você falar. Porque ele já está na nossa frente, muito além disso. Ele já sabe o fim desde o começo. Ele sabe. Você não vai chegar lá com um problema de Jesus e ele falar: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não sei. Não existe isso. Amém? Prepara um lugar e tem uma amizade com Deus incondicional, desinteressada. O que você quer de Jesus? Ele. Não é ele. Não, mas ele vai transformar sua vida. Ele. Quero ele. Se ele vai transformar a minha casa, é uma outra coisa. Se ele vai transformar meu casamento, é uma outra coisa. Se eu vou ser próspero, é uma outra coisa. Se eu vou ter muita saúde, é uma outra coisa. Primeiro eu quero ele. Mas ele é o suficiente, sempre foi. E sempre será. Olha para você, desde quando você conheceu a Cristo até hoje, você melhorou muito. Quanta coisa boa aconteceu na sua vida. Está se vestindo até melhor. Falei com o André, está parecendo gente agora. Falei para ele. A Nayara está cuidando dele, gente. Esse menino está ficando melhor cada dia que passa. Cara, o bigode dele engrossou. Ele está terrível. Estamos melhores, sim ou não? E glória a Deus por isso. Hoje em dia você está melhorando muita coisa. Alexandre chegou aqui, só tinha um menino, está com 2. E o que nasceu agora já é do tamanho do outro. Meu Deus do céu. Sim ou não? Estamos melhores. E quem fez isso? Só ele que pode fazer isso. Hoje em dia, talvez você passe a mesma situação que você passava um tempo atrás. Amém? Olha para mim. Talvez hoje você passe uma mesma dificuldade que você passava um tempo atrás. Mas hoje, com Cristo, sabe o que acontece? Você vive ela de outro jeito. De outra forma. Você agora mesmo estando ferido, você tem a condição e a estabilidade de ajudar alguém. Você entende o seu ferimento, Cristo cuida de mim, fique em paz. Eu vou te ajudar no que você precisa. Esse é o poder de ter uma amizade com Cristo. Ele não quer só mudar a sua vida, ele quer fazer alguma coisa através de você. Jesus quer te deixar tão útil que ele quer te usar para alguma coisa. Quantas pessoas hoje estão cansadas das suas famílias? Quantas pessoas hoje já não têm mais o sonho de ter uma família? Uma loucura. Quantas pessoas hoje, você pode achar engraçado, mas quantas pessoas hoje já não querem mais casar? Sabe qual era o sonho antigamente das meninas? Jovens como que era? Enfeitar uma mulher, botar uma vela, fazer um casamento. Doida para casar. Hoje em dia, com essa cultura louca, que o pessoal está ensinando que a pessoa fala: Deus me defenderá casar, não estou louca. Fica o cara, todo ser humano macho, estou falando de feira macho, até os seus 17 anos ele julgava que era jogador de futebol. Pensavam, não? Não tem problema.
Aí pensar em futebol, depois hoje em dia você pergunta para o cara, você quer casar? Não, de graça, não quero não. Deixa eu te falar aqui para os homens, se você for adulto e não tiver uns boletos para pagar e uma mulher para... Você é menino. Uma mulher doida. Doido. Você é menino. Você não sabe o que é ser homem. Não é, André? Responde baixinho aqui. Por quê? Porque isso é o sentido da vida. Já reparou, você casa com uma pessoa, um é quieto, outro é doido. E se ele for quieto, ele é quieto e doido ao mesmo tempo. Esse casamento que não é errado. Você não casa que é doido. Ou eu sou quieto. Então as coisas estão perdendo seus valores. Só que deixa eu te falar, a única coisa que a gente consegue construir hoje, sabe o que é? É isso. O que tem de mais valor hoje? Uma família. E às vezes você já desistiu da sua. E às vezes você já abriu mão da sua. Como isso? Então, a Bíblia diz que assim como o homem não sabe como os ossos se formam no ventre de uma mulher, assim também nós não entendemos os planos de Deus. Nós não sabemos como. Sabe que hoje o povo está acostumado? Está acostumado. Vai fazer um filho, vou ficar grávida, vou ter família normal. Não é normal. Como que um osso vai se formar dentro do ventre? O Senhor continua realizando milagres constantemente. Para com isso. Meus filhos dão trabalho, minha família dá um problema. É um problema bom. Imagine se você fosse largado sozinho no mundo e não tivesse ninguém. Eu ia ser bem resolvida comigo, ia nada. Você ia ser bem resolvido diante das pessoas, mas quando chegar sozinho na sua casa para deitar a cabeça no travesseiro, você ia se sentir a pessoa mais miserável do mundo, tendo tudo. Porque o Senhor nos criou para isso. Formarmos uma família, lutarmos pelas pessoas, elas são difíceis. E daí eu também não sou fácil. Estamos igual. Porque quando você diz que alguém é difícil, você fala para você é difícil. Ô irmão, você é uma luta. Você também não presta muito, irmão. Uma luta. As crianças então, meu Deus do céu, já está vindo desde pequeno. Uma luta. É assim. Vai abrir mão. Se você abrir mão, o seu amigo Jesus não pode estar junto com você. Se você abrir mão, Jesus não pode te tratar. O problema é que às vezes nós estamos querendo ser tratados por Cristo do nosso jeito. Cristo não vai tratar você nem as suas feridas do seu jeito, ele vai tratar do jeito dele. Porque o jeito dele é melhor do que o seu e é melhor do que o meu. O jeito dele é o melhor. Ah, mas tem uma luta, sempre dá esse problema, o seu jeito não tem problema. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É assim que Cristo faz. Ele só precisa ser o seu amigo. Ele só precisa estar junto com você. Tem dia que quer desistir? Meu Deus! Não vou nem falar isso para me chocar os irmãos. Quase todo dia, ou não? Meu Deus, tem dia que a gente é crente e a gente nem lembra. A gente lembra no final do dia. Hoje passei um dia tão atribulado, não saí da rua. Que bênção, sou crente. Passou batido. Mas tem dia que você está tão crente, irmão, que você já vai estar falando assim, ó, ajoelhando, falando, ah, Jesus, pega hoje. Viu como você é constante e eu também sou? Mas e ele? Ele é filho, constante, não há sombra de variação, ele permanece mesmo. Quando você está muito aleluiado, ele está lá. Quando você está mais ou menos, ele está lá. Quando você está com Pedro só negando toda hora, ele está lá também. Ele quer ser o nosso amigo. Ele quer estar conosco, só depende de você. Essa luta, esse monte de perguntas que não se tem resposta. Tem um monte de perguntas aqui que ninguém sabe responder. Ah, vou perguntar para Jesus então. Só que não fique esperando você ter a resposta que você quer, né? Porque ele trabalha com a verdade. Ele vai falar a verdade para você. Sabe essa pessoa chata que você não aguenta mais? Fala para Jesus e Jesus, ele é muito chato, eu sou muito legal, né? Vai lá ver o que ele vai te responder. Ele não precisa nem te responder, você já sabe. Você já imagina. O que nós aprendemos em Betânia com isso, então? Os ensinamentos de Betânia, nós aprendemos a importância do descanso e da amizade em Deus. Descanso espiritual e renovação. Amizade com Deus e com os outros. Nós
às vezes invertemos os pontos. Queremos ser amigos de todo mundo e se der tempo a gente é amigo de Deus. É o contrário. Amém? Fala assim, Deus em primeiro lugar. Em tudo. Pronto. A partir daí você constrói a sua vida. Mas Ele é em primeiro lugar. O plano. Provérbios 16, versículo 1. Os planos são dos homens, mas a última palavra vem. Pronto. Provérbios 16 continua dizendo sobre planos. Ele diz assim: apresente os seus planos ao Senhor e eles irão ser bem-sucedidos ou irão prosperar. O negócio é com Ele. Até o plano que você tem sobre a sua família talvez não seja tão bom, mas apresenta o seu amigo Jesus que Ele vai aperfeiçoar. E com essas lições então nós podemos aprender com isso a importância do descanso espiritual. Betânia foi um refúgio para Jesus onde Ele pôde descansar. Valor de amizade. Marta, Maria e Lázaro foram amigos fiéis de Jesus, demonstrando o valor da amizade na vida cristã. Hospitalidade. A família de Betânia recebeu Jesus em sua casa, mostrando a importância da hospitalidade cristã. Confiança em Deus. A ressurreição de Lázaro demonstrou a confiança de Jesus em Deus e a soberania divina. Como foi a oração de Jesus diante do sepulcro? Pai, eu sei que tu me ouves. E eu sei que sempre me ouves. Mas para aqueles que estão ao meu redor que são crer, Lázaro, sai para fora. A confiança de Jesus, eu sei que o Senhor me ouve, meu irmão. Sempre me ouve. Então ele vai e diz: Lázaro, sai para fora. Você disse que tem a confiança de que Deus te ouve, de que sempre te ouve. Mas você não demonstra isso com a sua vida, porque tem muita coisa que você não apresenta a Ele em oração. Você até diz que Ele ouve, mas você não falou. Servir aos outros. Marta serviu a Jesus e aos discípulos, demonstrando a importância de servir aos outros. Priorizar o que é importante. Maria escolheu ouvir Jesus em vez de procurar as outras tarefas, mostrando a importância de priorizar o que é importante. Priorize o que é importante na sua vida. Não priorize o que você quer. Olhe para mim. Não priorize o que você quer. Priorize o que é importante. E o que é importante? E o que é importante na sua vida? Deus, Cristo. Minha família é o que eu tenho de mais importante. Se Cristo não estiver em primeiro lugar, sua família já não é tão importante assim. Porque se fosse, você iria amar a Deus para saber como amar a sua família. Amém? Amém. A fé e a confiança. A família de Betânia demonstrou fé e confiança em Jesus, mesmo em momentos difíceis. Compaixão e empatia. Jesus demonstrou compaixão e empatia para a família de Betânia, mostrando a importância de cuidar dos outros. A renovação espiritual. A experiência de Betânia renovou a fé e a esperança dos discípulos. A fé deles foram renovadas e a esperança por quê? Porque o cara estava morto há mais de 4 dias. Eles viram Jesus fazendo coisas extraordinárias. A fé deles era aguçada em tudo. Eles tinham esperança de que Cristo era o Messias. Mas chamar o homem morto de 4 dias para fora, não é coisa que a gente vê como hoje em dia, não. E não fica triste, não. Porque nos últimos dias o Senhor chamará a vida aqueles que morreram há muito tempo. Ele diz que todos estarão diante dele, terão seus corpos glorificados, agora transformados, e irão morar com eles na eternidade. A gente vai ver ainda, fica tranquilo. A presença de Deus. Betânia foi um lugar onde Jesus sentiu a presença de Deus, fazendo o que? Demonstrando a importância de buscar esse descanso. A presença de Deus não vem só através do poder, mas vem em nós conhecendo o que Ele pode fazer, em saber quem Ele é. Amém? A presença de Deus é como para Elias. Elias se escondeu na caverna com medo. Então ele disse: veio um grande vento, o Senhor não estava nele. Veio um terremoto, o Senhor não estava nele. Veio uma tempestade, o Senhor não estava nele. Ele disse que então quando ele saiu, veio uma brisa leve e suave. Então o Senhor falou com ele. Não é sempre que Deus vai vir como um terremoto. Às vezes Ele está vindo como uma brisa leve e suave e você não está percebendo o que é Ele. Então o que nós devemos fazer? Buscar descanso espiritual em Deus, valorizar a amizade cristã, praticar a hospitalidade, confiar em Deus, servir aos outros, priorizar o que é importante.
demonstrar fé e confiança, cuidar dos outros, buscar renovação espiritual, buscar a presença de Deus. Betânia é um exemplo de que Deus nos oferece descanso e amizade. Busque descanso e amizade em Deus. Amém?